boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos aqui ao Movimento de Conexão, promovido pela Comissão de Direito Sistêmico da UAB Itaquera. Esse movimento ele tem como um dos fundamentos trazer para nós, nesse momento, uma base emocional para a gente poder lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nesse período aí que estamos vivenciando e que é uma fase, ela vai passar. Mas a questão é como nós vamos passar por ela. E aí trazer dentro dos princípios sistêmicos esse equilíbrio emocional, que é uma das dimensões do ser que a gente fala dentro da abordagem integral. E para hoje, para o nosso encontro, eu convidei a Camila Moreira. Muito embora seja o mesmo sobrenome, não somos parentes, né? A gente nunca procurou, precisamos saber se realmente não somos. Já pensou? Depois de tanto tempo, ainda descobri que tem parentesco. A Camila Moreira, hoje ela está em Poços de Caldas, e isso é ótimo, porque a tecnologia nos proporciona isso, que pessoas tão maravilhosas possam estar aqui conectadas com a gente. A Camila Moreira ela é terapeuta, facilitadora de constelação sistêmica e diálogo de vozes. Ela é idealizadora do Espaço CRIE, né? Do Espaço CRIE, parceira do Instituto Evoluir e bacharel em fonoaudiologia, psicologia e mestre em comunicação humana. E com isso, eu queria, a princípio, já agradecer por você ter aceitado o nosso convite aqui, em nome da diretoria da UAB, hoje com a presença também da doutora Isabel. E aí, a palavra é sua. Obrigada, Rô. Queria agradecer o convite. Você sabe que esses encontros, assim, eles tocam a gente profundamente, né? A gente estava até falando que estão fazendo vários, né? Mas cada vez que a gente entra, eu vejo o pessoal, né? Você está vendo todo mundo aí, né? Sim. Olha o que a internet faz com a gente. O pessoal que conecta lá com o espaço, levanta a mão aí, só para eu ter uma ideia da galera. Olha lá. Fernanda, olha lá. Gente. Doutora Isabel, obrigada pela acolhida. Pessoal, a Roberta Moreira é uma amigona, né? A gente trabalhou junto lá no Instituto Evoluir, em São Paulo. É um prazer estar aqui, né? Poder falar de desenvolvimento emocional, poder ter essa conexão do direito sistêmico, né? Da visão sistêmica, né? Não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho um tio que é juiz de direito, né? E desde muito cedo eu tive nesse campo, né? Como eu costumo dizer. Então, quando eu tinha acho que dos meus 13 até os 17, assim, meu tio ia despachar nas cidades vizinhas e eu ia junto, né? Então, acho que eu conheço todos os fóruns da região e até cheguei a cogitar de fazer direito, né? E aí, anos depois, lá na frente, meu tio, juiz, inclusive, se forma em constelação familiar. Hoje a gente dá curso juntos, até pela OAB aqui de Poços, né? E a gente toca uma série de projetos. Então, é muito bonito, assim, quando a gente entende como que as escolhas da nossa vida, as histórias familiares levam a gente para caminhos futuros, digamos assim, né? Isso também traz para perto um monte de colega, né? Então, a gente tem a Roberta, que eu não sei se eu posso usar esse termo nesse ambiente, mas é uma militante do direito sistêmico, né? É uma propagadora aí desses valores dentro da justiça. A gente tem alguns amigos, né? Sabará, Betânia, Emen, Júlio, são colegas aí do direito que estão em conexão com a gente também. Tá na parceria, né, com o pessoal da UAB, já fui 2 vezes aí em Poços. Eu já fez tanto no espaço quanto na OAB. Dá aula, sim. Esteve aqui com a gente. Ela deu aula no nosso curso de formação também. Verdade, Rosa, é a professora convidada do curso. Enfim, pessoal, então, eu gostaria só de saber se está todo mundo bem, se a gente pode ir começando. Eu vou falar um pouquinho, tá? Eu gosto muito da interação com vocês sabem disso, né? Então, um bate-papo ali é sempre uma ideia boa, mas como tem esse formato de gravação, eu vou tentar ser um pouquinho mais direcionada no começo, né? Todos nós estamos passando por profundas mudanças, né? Acho que isso já é mais do que sabido, mas
nessas semanas em que eu estou atendendo muitas pessoas e fazendo esses grupos online, eu tenho percebido muito o quanto os nossos sentimentos têm variado, né? Então, pessoas, por exemplo, que eu estou atendendo há 5 semanas, você percebe, às vezes, até cada semana a pessoa numa fase, né? Desse estado emocional. Por que é importante a gente falar disso, gente? Porque a gente está tendo uma sobrecarga emocional e mental muito grande. Junto com o fato de que, normalmente, né, de forma geral, a gente não está tendo o mesmo movimento físico que a gente tinha. Então, todos esses excessos mentais e emocionais, digamos que eles não estão tendo a possibilidade de ser encaixados no nosso corpo, assimilados, né? Na abordagem integral, a gente sempre vai falar dessa junção físico, mental, emocional e intuitivo, né? Sutil, que é esse campo maior, né? Tem a ver com os nossos processos inconscientes, enfim. E aí, o que a gente vai falar sempre, né, dentro da abordagem integral? Que o processo de crescimento pessoal, ele passa pela integração, pelo menos, dessas 4 dimensões, tá? Na integral, a gente vai adicionar mais 2, né? A gente vai adicionar as relações e a natureza. A gente tem diversas outras, mas se a gente pudesse ter um modelinho básico do que eu poderia cuidar, olhar para ter uma saúde melhor, para estar mais tranquilo, para viver mais serenamente, seria a gente cuidar desses 6 aspectos, tá? O que a gente percebe? Toda a condição de vida, né, ela levou a gente para um outro funcionamento de uma forma muito rápida, né, e de uma forma muito consistente. Algumas pessoas que têm mais capacidade de adaptação, de resiliência, de flexibilidade, parece que têm lidado melhor com todas essas mudanças, né? Enquanto, né, pessoas talvez com um padrão um pouco mais rígido, pessoas que tendem um pouco mais à estabilidade, à previsão, ao controle, elas têm se desequilibrado mais. Mas vamos pensar que essas 2 forças sempre estão atuando dentro da gente, né? É como se a gente sempre tivesse aquele lado, o anjinho, né? Aquela pessoa serena, compreensiva, aquele lado nosso que fala assim, é melhor para o planeta, para as relações, olha como as coisas estão mudando. Mas tem um lado nosso também que está com medo, que está com raiva de ter perdido muitas coisas, de talvez não saber para onde ir, às vezes porque a gente está mais perto de alguns familiares e isso às vezes ativa sentimentos mais primários na gente, né? Então, esses 2 aspectos, eles o tempo inteiro, a flexibilidade, a rigidez, a polaridade, é sempre algo que tende a adoecer a gente, né? Um outro conceito da abordagem integral é a polaridade. Então, a gente percebe que a gente vive num mundo de polaridade e toda vez que a gente sustenta essas polaridades sem julgar, sem tender muito ao excesso de um polo ou ao excesso do outro, a gente tende a ser mais equilibrado, saudável, ponderado, tá? Então, vou dar um exemplo simples para vocês acompanharem. Vocês concordam que flexibilidade em excesso também não é algo positivo? Normalmente, quando a gente é muito flexível, a gente não tem muito limite, a gente ou invade ou se permite ser invadido, a gente não consegue seguir um roteiro, uma agenda, né? A flexibilidade, ela fica muito excessiva, até com os nossos próprios comportamentos e condutas, né? Por outro lado, rigidez demais também não é legal, vocês concordam? Quando a gente está ali, né, numa postura mais rígida, isso tende a limitar a gente, normalmente numa visão, né, um pouco mais, é isso, né, ou a gente tem que fazer as coisas desse jeito, ou essa tendência a uma estrutura mais firme. Então, como que a gente pode ver essa sustentação da polaridade? Todos nós, né, se vocês não concordarem, vocês me falam, temos um lado flexível e um lado rígido, certo? Tem coisas que somos mais flexíveis e tem coisas que a gente é extremamente rígido, certo? Então, como que a gente pode fluir nisso, né? Uma flexibilidade saudável, ela vai trazer para a gente uma possibilidade de a gente ampliar nossa visão de mundo, ampliar até a possibilidade, por exemplo, de sustentar emoções, né? Porque pessoas muito rígidas, elas têm uma tendência
Eu uso um pouco esse termo, né, que é colar em alguma emoção, né? Então, sentir raiva, não posso sentir raiva. Ah, sentir medo, não posso sentir medo, né? A gente vai enrijecendo. Enquanto que a pessoa, às vezes, muito flexível, sente tudo demais o tempo inteiro e sente até as coisas das outras pessoas, né? Então, a gente está ali imerso, né, nesse movimento. Então, a flexibilidade que permite essa fluidez, normalmente ela é gostosa, né? Ela não gera conflito na relação, ela flui, certo? Vocês conseguem entender isso? Pode perguntar se quiser, tá bom? Agora sim, e o aspecto positivo da rigidez? Vale brincar, Rô? Fazer chamada oral com você. Você me ajuda. Qual que é o aspecto positivo da rigidez? A rigidez, eu acho que ter forma, né? Ter uma estrutura. Eu conheço bem. Eu sou tipo um enneagrama. É tipo... Sou. O pessoal que estudar no enneagrama também. O tipo 1 é dos mais estruturados, organizados, né? Eu tenho uma das minhas melhores amigas, que é a Roberta também, ela é tipo 1. E eu sou tipo 7, que é o mais, digamos, o mais sem fronteiras por aí, que gosta de ser mais livre. E aí eu falo que a gente faz um complemento muito bacana, né? Porque eu aprendo com vocês muitas estruturas da vida e vocês sempre me falam como é leve as nossas trocas, né? Sem dúvida. Isso é um grande exemplo, pessoal, de como o autoconhecimento traz a gente para relações bacanas. Porque, assim, tanto a Roberta Fontana quanto a Rô, por a gente ter uma tipologia de personalidade muito diversa e que realmente gera conflito, dentro de casa, em família, costuma gerar muito conflito. Em empresas. Como a gente conhece, a gente se vê como complementar, né? A gente começa a desenvolver um olhar de que, peraí, aquela pessoa que funciona diferente de mim, que estudou uma outra coisa, que cuida das coisas de um outro jeito, essa pessoa passa a ser interessante, ela passa a ter um olhar nosso de, nossa, o que ela tem ali que me complementa, que eu posso desenvolver. Então, o autoconhecimento, de forma geral, e a abordagem integral, a gente fala que são abordagens que ampliam perspectiva e ponto de vista, né? A mesma coisa quando a gente traz para a constelação. Muitas vezes, né, a constelação toca pontos muito doloridos da história das pessoas, né? E quando a gente faz uma pessoa, por exemplo, fui abandonado pelo meu pai, né? Quando você consegue colocar a pessoa naquele lugar, mas como foi a história do seu pai? Meu pai perdeu a mãe cedo, meu pai sofreu uma violência, meu pai, né? Quando você consegue fazer esse movimento e a pessoa se coloca genuinamente no lugar do pai, normalmente isso ameniza muito dos conflitos e do afastamento. Por quê? Porque a maturidade emocional tem a ver com a gente saber se colocar no lugar do outro, né? Quando a gente é mais imaturo emocionalmente, é como se a gente visse sempre a nossa perspectiva, o nosso jeito de fazer as coisas, né? E isso independe de idade, né, pessoal? Tem pessoas jovens super maduras e pessoas mais velhas bem imaturas, né? O que também é um grande desafio quando a gente fala tanto de relações familiares quanto de constelação. Como é que às vezes, você tem que lidar com alguém que é maior do que você, o seu pai, sua mãe, seus avós, né? Que agora acho que está todo mundo nessa, e às vezes eles são mais imaturos que a gente. Mas como é que é manter esse respeito interno e essa integridade de que, independente disso, eles são maiores do que nós, eles nos deram a vida, e se o lugar de cada um é respeitado, eles como pais e avós, e nós como filhos, essa relação flui, né? E aí a gente sabe que tem talvez uma questão cultural ou geracional que faz com que, muitas vezes, a gente, por ter um estudo a mais, por ter um conhecimento a mais, ou por ser mais madura emocionalmente, né? A gente se acha melhor ou acima, né, dessas pessoas que vieram antes. Então, percebam que a flexibilização, né, em todos os sentidos, saudável, lógico, né, ela vai permitindo que a gente faça esse trânsito entre as diversas perspectivas. Por outro lado, tem que ter estrutura, né? É porque a gente, por exemplo, conhece a estrutura da constelação, entende das ordens,
ou a gente usa o modelo integral, que é super estruturado, é por causa disso, como estrutura saudável, que esse fluxo também é mais saudável. Então, em termos de polaridade, estrutura e fluxo, eles cabem juntos muito bem. Desde que, em vez da gente ir de polo a polo, a gente consiga fazer essa dança aqui mais próxima. Como é isso? Autoobservação. Peraí, estou flexível demais a ponto de passei uma semana só cuidando dos outros, resolvendo o problema do mundo, né? Opa, deixa eu fechar um pouquinho e me recolher. Por outro lado, nossa, gente, essa semana, nossa, eu tava, né, bitolado, teimoso, né, encasquetei de fazer uma coisa, fiquei muito fechado naquilo. Então, deixa eu soltar um pouco, deixa eu flexibilizar um pouco. Por que a gente fala que polaridade é uma coisa que se sustenta e não uma coisa que se resolve? Porque toda vez que a gente tenta resolver, eu sou flexível, eu sou rígido, no nosso exemplo, a gente está se limitando, vocês percebem? E quando a gente desenvolve essa consciência, essa maturidade emocional, a gente ganha a possibilidade de usar de uma energia ou de outra na hora certa que a vida pede. Então, por exemplo, alguém que precisa fazer uma monografia, um TCC, dá para ser a pessoa mais flexível do mundo? Eu vou até fazer uma brincadeira com vocês. Muitos de vocês devem ter encontrado essa flexibilidade no final de uma tese, que é quando o pessoal fala assim, você põe fim na tese ou a tese não tem fim. Vocês já chegaram nesse ponto? Porque abre-se tantos, né, tantos viés, tantas possibilidades, é tão flexível que você não fecha, você não delimita, você não estrutura, certo? Então, é uma das formas da gente olhar tanto polaridade quanto maturidade emocional. E aí, eu queria até, né, eu vou tentando falar sozinha, mas eu gosto de interagir com vocês, né, gente? Eu vou pedir, só para vocês, para a gente ir entendendo isso, como que isso se constrói dentro da gente? De acordo com os nossos aprendizados de família, escola e religião, normalmente. E os outros grupos que a gente frequenta ali na primeira infância, adolescência, né? E a partir daí, a gente, sem perceber, de forma inconsciente, a gente incorpora crenças, né? E a gente incorpora comportamentos. Então, o que eu ia pedir para vocês escreverem aí no chat? Quais as frases que vocês ouviram, né? Ou essas crenças em relação à pessoa ser flexível demais ou rígida demais, né? Então, por exemplo, né? Quando alguém fala assim, Deus ajuda quem cedo madruga. Vocês conseguem perceber uma certa rigidez aí? E o pessoal que é noturno, gente? Deus não vai ajudar? Né? Só que sem perceber, isso por trás, inconscientemente, isso também tem essas nuances do temperamento, né? Então, por exemplo, lá, começaram a escrever, vai me ajudar. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Não faço o que eu faço, né? Eu acho que... Meire, a Fabiana, ricos não herdarão o reino de Deus. Gente, melhor eu pôr o meu óculos. Então, vocês percebem como essas frases, né? O dinheiro não dá em árvore, né? Dinheiro não dá em árvore. Olha lá, tem o jeito certo de fazer. Tem o Homem não presta. E o jeito que eu quero. Vocês são ótimos, adorei. Vocês percebem que todas essas frases, elas contêm uma limitação por si só? Né? Ela diz assim, é isso. Quando a gente fala homem não presta, eu vou até brincar, né? Isso é uma afirmação de acordo com uma visão pessoal, provavelmente de alguém que viveu muito essa realidade, mas não quer dizer que é a realidade como um todo, vocês concordam? Sim. E que nem é a realidade de todo mundo. Essa aqui, pau que nasce torto nunca se endireita, é até então, música, né? Super determinista, né? Então, sim. Assim, se você, eu brinco que é a síndrome de Gabriela, sabe? Nasci assim, cresci assim, você assim, né? Então, o que acontece? Sem perceber, isso vai permeando a nossa construção de personalidade e comportamento e a gente começa a tender a uma polaridade à outra. A Adriane, quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Essas coisas vão... Por exemplo, a gente fez um trabalho essa semana em que a gente percebeu uma grande cisão de polaridade
numa pessoa que tinha uma visão religiosa em que separa matéria e dinheiro, matéria e espiritualidade. Ou você é material ou você é espiritual, né? Não dá para ser as duas coisas, né? E isso, se a gente for ver, isso remonta de séculos, né, pessoal, de construção cultural. Pegando até o gancho, tem uma pergunta aqui. As palavras como sempre, todos, nunca, quando generalizamos, estamos demonstrando alguma crença limitante? E entra um pouco nisso que você está falando, né? Com certeza, e uma rigidez e limitação desse pensamento que fica muito determinado em uma visão de mundo, né? Me parece que a gente tem um convite coletivo nesse momento a olhar as diversas perspectivas, né, pessoal? Seja quando a gente fala assim, faz isolamento absoluto, não faz. Abre economia, fecha economia. Trabalha, não trabalha. Todos nós estamos sendo convidados a olhar para essas dimensões polarizadas de uma forma mais tolerante, vocês concordam? De uma forma mais... eu até coloquei uma palavra aqui, de uma forma mais leve mesmo, né? Como que... E aí, eu não sei se vocês têm percebido, como a gente está convivendo mais próximo de algumas poucas pessoas, o que eu percebo? Ou essas relações estão ficando muito melhores ou muito piores, né? Porque esse excesso, né, ele vai tender para a polaridade, né? Me parece que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, tem uma busca aí de desenvolvimento, de maturidade, de evolução, estão se aproveitando bastante da oportunidade para cuidar melhor dessas relações, né? Então, a Rô, por exemplo, me perguntou da minha filha. A gente, por uma situação familiar, ela está ficando com a minha avó à tarde, né? Depois que a gente viu, né, que nenhuma das duas passou aí 15, 20 dias, ninguém teve sintoma, mesmo porque a Bisa estava sentindo muito a falta dela, né? E aí a gente teve uma conversa que foi assim, quando será na vida, será possível, né, uma bisavó ficar com uma bisneta por um mês, por 2 meses, né? Eu imagino que talvez isso não aconteça mais, né? Ou não nesse momento. Então, a gente vai ter memórias, né? O pessoal que tem filhos pequenos está circulando uma mensagem que é assim, a gente vai lembrar da pandemia, a gente vai lembrar da ansiedade, a gente vai lembrar das dificuldades, mas as crianças vão lembrar que eles acordavam com os pais, que eles brincaram mais, leram mais histórias, né? Então, se a gente conseguir criar, por exemplo, boas memórias, né, a gente provavelmente vai estar criando uma perspectiva mais positiva, né? Não sei se vocês sabem, eu aprendi esses dias que a visão da antroposofia, ela diz que até os 7 anos a gente deveria, na primeira infância, mostrar a perspectiva positiva da vida para as crianças. Não é bonito isso? Não que não tenha um lado ruim, mas tem uma hora para isso ser apresentado, tem uma forma para isso ser apresentado. E se as nossas primeiras memórias de base foram memórias positivas, de confiança, de esperança, de segurança, quando vierem, né, a perspectiva, digamos, negativa do mundo externo, a gente tem muitos mais recursos para se equilibrar. Faz sentido isso para vocês? Faz todo sentido. Deixa eu só colocar uma observação aqui da Fabiana. Nós chegamos num ponto que não dá mais para empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Mulheres, homens têm que lidar com seus maridos e esposas, crianças têm que lidar com tédio, etc. Tem que enfrentar. Isso é uma perspectiva também. Perspectiva, exatamente. Uma boa perspectiva, né? Sim. É legal a gente perceber, né? Como a gente estuda os níveis de consciência também, a gente vai falar dessa criação de perspectiva em termos de desenvolvimento, né? E aí, o que a gente percebe? Tem pessoas que têm perspectivas mais amplas, então, quando a gente estuda níveis, a gente não fala que um nível é melhor do que o outro, a gente fala que um nível é mais complexo que o outro. E eu acho essa visão muito bonita, porque se a gente voltar naquilo que eu estava dizendo, de que a maturidade emocional nossa, dos nossos pais, dos nossos filhos, é muito diversa, né? Se a gente entender que talvez a gente tenha uma maturidade mais complexa e não melhor, né? A gente consegue entender um meio termo ali para se relacionar, né? Ok?
Ok. Deixa eu ver por onde eu sigo. Aqui a Thaís pergunta, o que acontece para quem teve vivências na primeira infância focadas no excesso do negativo? Então, né, infelizmente, provavelmente a maioria de nós tem muitas memórias negativas, né? A educação, antigamente, a cultura, ela não tinha muito esse olhar, né, de forma ampla, coletiva, para uma educação mais afetiva, para uma questão mais amorosa. A gente vê que isso emerge há muito pouco tempo dentro das famílias. Não que antes não tivessem famílias diferenciadas nesse sentido, mas de forma geral, muitos de nós, aí vocês podem me ajudar com as frases, né? Por exemplo, eu lembro de criança que criança não comia na mesa dos adultos, né? E nem podia participar dos assuntos, né? E o que hoje que eu sou mãe, o que eu percebo? Essas falas elas eram postas de forma muito generalizada para qualquer idade, né? Então, provavelmente, um adolescente que entra em assuntos mais sérios, talvez caiba uma fala dessa, né? Isso é assunto de adulto e tal, ou assuntos mais sérios com crianças muito pequenas. Mas isso cria na gente, sem a gente perceber inconscientemente, uma coisa tem coisa que é de criança, coisa de adulto. A gente já gerou uma cisão. Por que a gente não podia estar ali junto nos assuntos dos adultos? Os adultos podiam, enquanto as crianças estivessem ali, ter assuntos mais amenos, mais leves. E no momento que essas crianças estivessem brincando ou recolhidas, né, e olhar para outros assuntos que não caberiam às crianças. Mas acho que talvez todos concordem comigo que isso não era da nossa cultura, não é? Isso não era coisa comum. E aí, mesmo o acesso, né, à psicologia não era como é falado hoje, enfim. Uma coisa que eu falo muito pro pessoal, né, que eu ouço, né, eu tenho uma menina de 2 anos e 4 meses, né? E assim, a criança cai, né? Ela cai, não adianta, gente, se tiver gente perto, que agora tem isolamento, não tem gente perto. Sempre tem um que vai virar e vai falar assim, não foi nada. E aí eu não vejo. E aí a pessoa olha para mim esquisita, né? Porque eu pego ela no colo, eu sempre acolho, né? Quando ela se machuca. E aí eu falo para ela, olha, foi sim, viu? Quando a gente cai, machuca, dói. E aí eu sempre explico assim, olha, quando a gente corre o risco de machucar o joelho, é assim que é. E aí ela calma, mas é muito engraçado ver a reação dos adultos em volta, assim, ó. Eles arregalam o olho, tipo, o que essa pessoa está fazendo, né? Uma outra... eu já vou voltar para os adultos, tá, gente? Mas é legal para a gente entender como a gente se constituiu, né? Um dia eu estava com uma amiga, né? E a filha dela, de 4, 5 anos, começou a reclamar muito que a mamãe trabalhava muito, tinha que ficar em casa. E aí, nessas frases célebres, a mãe responde, eu estou trabalhando para comprar as coisas para você, né? Frase clássica de mãe, né? Eu trabalho para pagar as contas e comprar as coisas. Aí eu brincando, né? Eu falei, não é por causa disso, não. Aí as duas deram uma regalada, assim, de olho, como não? Eu falei, não, porque assim, você compra os brinquedos dela, não é para ela ter brinquedo, é para ela ser feliz. Então, você trabalha para ser feliz. Aí as duas arregalaram hoje, assim, sabe? Aí essa amiga, Roberta também, olha só, Robertinho, ela vira para mim e fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Eu falei, então, né? Quando a gente se avalia, a gente percebe que muitas dessas escolhas que culturalmente a gente fala que é para dar as coisas para os filhos, para dar o melhor, lá na ponta o que está mesmo? Qual que é o sentimento que faz sentido para você? É a alegria? É a gratidão? É a troca? É o convívio? Então, tem algo que a gente fala também, que é a diferença dos nossos valores meios e dos nossos valores fins, né? Então, eu trabalhar para ter dinheiro, para comprar, sei lá, a roupa da criança, o brinquedo, a comida, é um meio, né? É uma forma. Mas qual que é o fim disso? É a saúde, é a felicidade, é um lugar harmônico, gostoso, né? Então, a gente percebe o quanto esses modelos mesmo mentais, de cultura e de educação, eles permearam muito da nossa escolha mesmo de conduta e de crenças, tá bom? Alguém falou ali, deixa eu só pegar. Que tem bastante coisa, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar o caso da doutora Alcione, que fala que ela está adorando isolamento porque ela conseguiu arrumar armários e começar a reencontrar as coisas.
Então, Uhum. assim, como a gente está em isolamento, se pudesse, eu te convidaria para vir na minha casa fazer essa organização toda, né? E aí ela falou que antes ela vivia como hóspede em casa, né? E agora ela percebe o quanto antes vivia na minha casa como hóspede, só de passagem. Ela está conversando mais com o esposo, com os amigos, os parentes, ela está gostando bastante, é retornar a esse círculo de carinho. E realmente são as perspectivas de olhar em relação a tudo isso. Então, não tem só, né, as coisas maravilhosas, mas tem também, como a gente disse, a deusa Samu esteve aqui, a gente falando dos pequenos lutos que nós tivemos, né? Uhum. Interrupções de vários projetos que nós fizemos. E a Fabiana fala aqui do Dr. Bruce Lipton, que ele fala até os 7 anos, nós absorvemos só informações dessa idade. E aí repetimos comportamentos do que foi ensinado. É preciso reescrever o programa do subconsciente com auto-hipnose ou repetição de bons hábitos insistentemente. E aí também é uma perspectiva, né? É legal ela citar ele, Fabiana, eu não sei se você conhece a integral, né? Mas a integral vai falar de 4 perspectivas básicas, né? A interior e subjetiva, a coletiva e subjetiva, que é a cultural, o comportamento e a objetividade e o quadrante sistêmico, né? Essa fala ela tem muito a ver com o quadrante mais comportamental, me parece, né? E o legal, assim, da abordagem integral é que ela junta muitas teorias do desenvolvimento, né? Eu trabalhei com crianças autistas no começo da carreira, por isso que eu estudei muito desenvolvimento infantil, né? E lá na frente, quando eu fui fazer psicologia, eu percebi que se na psicologia a gente estudasse desenvolvimento de linguagem, de comunicação, de valores lá na infância, a gente consegue entender como ajudar esses adultos, né? Então, eu só queria complementar ali, porque é das perguntas que eu gosto, né? E a pessoa perguntou assim, e quem teve essa primeira infância focado no excesso? Aí eu vou te contar uma coisa, né? A maioria de nós, né, tivemos isso. E aí, como que a gente cuida disso? Terapia e autoconhecimento. Pessoal, não tem caminho fácil. Isso é uma jornada, né? E uma grande jornada e bonita para a gente aqui que curte, né? Então, por exemplo, né, a gente falou do Enneagrama. O Enneagrama ele pode ser uma jornada espiritual de autoconhecimento. A constelação, eu acho também uma baita jornada de transformação familiar, de entendimento do nosso lugar no mundo, de respeito, né? Então, assim, cada um desses caminhos vai ensinando a gente a sair desses automatismos que a gente foi absorvendo ali, né? Ela falou da hipnose também, que a gente foi absorvendo e faz com que a gente tenha esses comportamentos sem nem pensar. Tem um amigo nosso, o Celso, né, que ele usa um termo muito interessante. Ele fala assim: às vezes a gente é sequestrado por uma emoção. Olha que poético, gente. O que é isso? Então, às vezes você está lá e de repente vem uma raiva, vem um medo. Toda vez que isso te toma, ou aquele comportamento que você faz, gente, não estava pensando direito na hora que eu fiz aquilo. Todo esse movimento, né, de você sentir que veio alguma coisa que você não tem controle, é quando o seu inconsciente ele está muito mais ativo. E quando que o nosso inconsciente faz esse movimento? Quando a gente está desequilibrado, né? E o que normalmente nos dias atuais gera desequilíbrio? Estresse, né? Os processos depressivos, as confusões. Tem pessoas que estão se vendo muito confusas, muito sem perspectivas. Tudo aquilo que tira a gente do eixo, né? Normalmente tende a dar essa brecha para que a gente tenha esses comportamentos mais inconscientes. Então, um rompante de raiva. Eu tive uma cliente essa semana que falou assim: eu tô acordando chorando todo dia, eu não sou de chorar, né? Então, o que está ali? Está ali um aspecto seu que você não olhava, que você não via, e que ele está ali se manifestando. Quem pratica o autoconhecimento tem uma tendência a olhar para isso até como uma pérola. Do tipo assim, peraí, se eu nunca chorava, estou chorando todo dia, o que será que está acontecendo? E a gente começa até a desenvolver uma visão positiva, que eu falo que é quando a gente começa a parar de achar que tudo que a gente descobre da gente é um problema, e a gente começa a ver como um processo, como uma jornada. E essa cliente foi muito bonita, porque a gente estava fazendo um trabalho dela ir mais para o feminino, né? Então, ela está entendendo um pouco, ela tinha muita cólica, então ela foi cuidar de entender esses ciclos e tal. E aí começou a chorar muito, né?
E a hora que ela entendeu que, na verdade, né? E aí é uma brincadeira que eu fiz com ela, você deve estar chorando pelos anos que você não chorou. Deixa isso fluir. Porque o que acontece, pessoal? Esse choro não chorado, ele tá lá, ele tá guardadinho, né? E ele sai quando? Ele sai quando, por exemplo, você perde um projeto que você nem gostava tanto, mas em vez de você chorar o que cabe naquele projeto, você chora 3 dias. Você não tá chorando só pelo projeto. Você pega todas essas coisas inconscientes e põe ali. Então, por exemplo, né, a gente falou ali dos relacionamentos homem e mulher, né? Tem gente que tá amando estar com os maridos, né? Tá podendo até se divertir, né? Coisa que os solteiros não estão podendo muito. Mas, por outro lado, tem pessoas que os conflitos que já estavam lá ficaram escancarados, né? Então, deu o pessoal brincando que, assim, ou vai sair muita renovação de votos ou muito divórcio. Mas pela abordagem integral, um pouquinho de cada, né, Rô? Provavelmente. Sim. Né? Sim. O que a gente vê muito, né, nessa relação parceiros, homem e mulher? Que a gente tem uma tendência a, com aquela pessoa mais próxima, a gente, digamos, rebaixar um pouquinho esse filtro e ser um pouco mais... É espontâneo, né? Mas seria um espontâneo até bem consciente, sabe? Então, por exemplo, eu ouço as pessoas falando assim, eu não grito com ninguém, mas o meu esposo, né? Quem tem criança também, não tem aquela fala assim, gente, a mãe chega perto, a criança faz manha, né? Eu, por conhecer psicologia, eu acho lindo quando alguém fala isso. Porque, gente, vocês sabem por que uma criança faz manha perto da mãe? Ela se sente segura. O mundo aperta a gente por todos os lados. Aí a gente chega ali na pessoa que mais dá segurança, que são os pais, aí a gente vai pôr essas emoções para fora. Então a raiva fica exagerada, o choro, né? Só que aí o que a gente fala para as crianças? A gente fala assim, não era para isso, que exagero, ou para com isso, engole o choro. Eu vou pegar até o seu gancho, Ká. O Dr. Celso pergunta aqui: há um bom tempo ouvi que buscamos nos relacionamentos e comportamentos é felicidade, reconhecimento e afeto. Qual que é a percepção? Então, eu acho que ela já está respondendo, né, Dr. Celso? É isso. Sim, em relação ao reconhecimento, eu acho que eu sou um pouquinho controversa, sabe, Rô? Se você discordar, a gente que gosta de perspectiva adora a gente que discorda, tá bom? Pode vir. Eu tenho uma perspectiva que a busca de reconhecimento é uma baita furada. Por quê? Quando a gente busca reconhecimento, normalmente é porque a gente não se reconhece. Normalmente é porque eu preciso dessa validação de fora. E aí, o que eu costumo dizer? Quando você tem esse reconhecimento interno, que você não precisa dele, ele chega de fora. Só que não tem o mesmo peso, porque você não precisa. É legalzinho, né? Você fala, fui reconhecido, olha que bacana. Mas aquilo não tem esse tom e esse peso do fui reconhecido ou não fui reconhecido, né? Mas o afeto, a apreciação, que são aí sim, esse a gente... E o reconhecimento, né, no sentido do outro me ver, né? Isso que eu queria fazer essa diferenciação. Quando eu busco o reconhecimento do elogio do outro, eu brinco muito com o pessoal assim, tá todo mundo tão perdidão emocionalmente que você esperar que o outro ainda reconheça o que você fez, às vezes é você esperar demais do outro, né? Ainda mais num momento complicado, né? Mas quando o reconhecer, de ver o outro, de olhar o outro, de ouvir a demanda do outro, o que esses grupos, né, online têm mostrado para a gente? A importância da escuta, da empatia, né? A importância também da gente dar esse espaço para que a vulnerabilidade emocional tenha uma escuta e uma troca, né? Porque a maioria de nós lida com isso, né, no dia a dia sozinho. Essa semana, por exemplo, eu atendi 2 pessoas que tiveram crise de pânico com familiares do lado. Os familiares nem perceberam e nem eles contaram para os familiares que estavam tendo uma crise. E falaram para mim assim com muita alegria, eu dei conta sozinho, né? Fiquei uma hora com taquicardia, com pensamento, tá? É legal isso? Entre aspas, né? O que eu pergunto para essas pessoas é assim, será que na hora que você está precisando de fato e tem alguém do lado, você devia estar lidando com isso sozinho? Né? Vocês percebem como a crença de ter que dar conta do emocional sozinho, às vezes, nos machuca mais?
Porque essa crise que demorou 1 hora, talvez com suporte pudesse ter passado mais rápido, né? Então, é aí onde a gente sempre tem que acertar essa medida. Todos nós estamos sendo convidados a isso, né? Ficar ou mais dependentes de algumas pessoas, ou num isolamento totalmente independente, né? De outras pessoas, né? A doutora Isabel falou isso, ela falou, é momento de a gente rever valores, né? Olhar para si. Sim. E o que eu vejo, assim, olhar para si numa perspectiva integral te faz olhar melhor para o outro, né? Para quem conhece os níveis de consciência, na maturidade do ego, o nível de consciência verde, ele é chamado do individualista. Só que o verde, ele é o que pensa no planeta, no coletivo, né? Que faz ONG, que faz encontro online, né, Rô? Para ajudar o pessoal e aí tá lá que na maturidade do ego ele é o individualista, o individual, né? Você fala, mas como assim, né? Por quê? Porque quanto mais indivíduo eu me torno, mais eu permito que o outro seja um indivíduo, né? Quanto mais eu me conheço e eu me autorregulo, né? Quanto mais eu me conheço e vou ali modulando, mais eu permito que o outro faça o mesmo. Vocês percebem isso? Então, quanto mais eu cuido de mim e eu me desenvolvo, mais eu estou cuidando do outro. Olha que interessante isso, né? Né, eu estudei muito desenvolvimento infantil e hoje o campo está puxando para esse lado, né? E o que a gente aprende, né? Qual que é um conceito básico da psicologia do desenvolvimento infantil? O processo de individuação. Não sei se todos vocês já ouviram isso, mas quando uma criança nasce, ela está totalmente dependente, certo? E aí, em termos psíquicos, ela entra num processo simbiótico, né? Vocês concordam? A criança ela não tem todas as instâncias psíquicas funcionando bem logo que ela nasce. Ali, por volta dos 2, 3 anos, a gente tem um marco muito importante do ego, da individuação, que é quando a criança começa a falar eu. Não é mais dar para o neném, é dar para mim. Eu quero, né? E a partir daí, pessoal, é uma jornada de vida, você se tornando mais mais individual. Nessa jornada, chega uma hora que essa individualidade, ela fica um pouco distorcida e vai muito para um excesso de independência, de autossuficiência, do tipo esse que eu dei o exemplo. Eu estou com uma crise de pânico com um amigo do lado, o amigo fica no celular e eu não me sinto confortável, ou eu não quero mostrar minha fragilidade, eu não viro para o amigo e falo assim, eu estou tendo uma crise, me ajuda, né? Então, esse excesso de autossuficiência, quando a gente começa a se desenvolver, a gente chega a uma conclusão que agora todo mundo está percebendo, que somos seres sociais. A gente precisa se relacionar. Então, para se relacionar, tem que ter um quê de interdependência, né? Dependência de mais adoecido, independência de mais adoecido. Agora, a interdependência saudável, ela traz saúde para as relações e para a gente. Então, como é que seria isso? Tá, se você está tendo uma crise de pânico sozinho, talvez você não tenha como acessar ninguém ou pedir ajuda porque você está isolado, talvez seja a hora de você usar todos os seus recursos para dar conta, ou ligar para alguém. Agora, se você está com alguém, um familiar, uma pessoa do lado, num momento super difícil, será que não dá para baixar a guarda e pedir ajuda? Né? Será que não é hora de se permitir ser cuidado? Né? Então, eu trago essa reflexão para vocês, o quanto a maturidade também, às vezes a gente compra ela culturalmente como se fosse assim, eu me banco, eu sou autossuficiente, eu dou conta de tudo. E aí eu vou brincar com vocês, para mim isso parece mais uma maturidade de adolescente, não é? Eu sei, eu faço, eu não preciso dos meus pais para nada, né? E aí, quando a gente vai para essa maturidade, né? Acho que algumas mulheres, assim como eu, perceberam que a maternidade faz a gente dar saltos nessa maturidade, né? O que acontece? A gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos, né? Todo esse movimento de conexão, ele mostra isso, mas ele mostra mais, pessoal. Quando o ser humano se sente conectado, ele normalmente altera um monte de questões químicas e ele fica bem, né? Então, vou fazer até um convite para vocês perceberem como é que vocês estão se sentindo agora, nesse minuto, né? Normalmente, a gente começa a perceber que quando as coisas têm significado, quando a gente está
em contato com pessoas que fazem sentido para a gente, que têm valores parecidos, a gente se sente emocionalmente bem, né? Uma das coisas que eu queria trazer para vocês hoje, né, e aí eu vou fazer o link com as nossas memórias de infância, é o quê? Esses vazios da nossa infância, eles geram todo o nosso script de personalidade, né? Então, a forma como a gente está lidando hoje com essa crise tem a ver com a forma como a gente sempre lidou. É que agora está todo mundo passando pela mesma coisa, estamos falando disso, estamos trocando, e eu espero que estejamos nos colocando vulneráveis de uma forma saudável, né? Para quem sabe acolher essa vulnerabilidade. Só que o que acontece? Essas memórias negativas, elas estão no nosso sistema nervoso, certo? Quem aqui, por exemplo, já teve um acidente de carro, se a gente fizer uma visualização, você é capaz até de você segurar do mesmo jeito que você fez lá. Então, a memória corporal e celular e do sistema nervoso guarda todos esses traumas e impactos, né? E aí, qual que é a tendência, né? Na hora que eu acesso algo parecido, vem toda essa memória, né? Então, por exemplo, tive vários acidentes de carro e isso me deixou paralisado. Eu ouço uma freada, isso ativa o meu sistema. Eu vejo isso num filme, isso ativa o meu sistema. O que está acontecendo com a gente nos últimos dias? A gente está ativando o sistema a cada minuto. É uma notícia, é um problema, é uma situação, é uma decisão difícil, né? Então, o nosso sistema está muito ativado. O que isso faz com a gente? Primeiro, tira essa autorregulação, né? A gente fica muito, digamos, sequestrado mesmo por essas sensações e emoções. O nosso sistema nervoso, ele fica com o sistema simpático ativado, como se a gente estivesse em guerra, né? E aí todas as defesas do nosso corpo vão para as extremidades, né? O sangue, a atenção, né? Então as pessoas têm reclamado muito de falta de atenção e de memória. É o sintoma até esperado diante de um estresse e de uma tensão, né? Então quando a gente está em estresse, vamos pensar numa guerra, né? Na guerra você tem que pensar assim, como é que eu sobrevivo? Não dá para abrir espaço no cérebro para pensar assim, qual é o motivo da existência, né? Quais são as coisas maiores da vida? Você fica ali com a atenção focada. Por isso que o nosso emocional vai ficando muito abalado. Então, quem tem uma tendência nesse desequilíbrio a ser agressivo, vai ficar mais agressivo. Quem tem uma tendência a ficar depressivo, vai ficar mais depressivo, né? Então, a gente regular esses estados emocionais é fundamental nesse momento, até a gente ter práticas um pouco mais marcadas para isso. Quais são as práticas que têm ajudado muito a gente, né? A minha sugestão para os clientes é ter uma listinha, para caso você se perceba numa vibração, num pensamento muito ruim, você pega a listinha e fala, eu vou fazer uma coisa dessa listinha, né? O que desativa o nosso sistema nervoso? Conversas gostosas, músicas, algumas atividades aí, cada um vai achar a sua. Por exemplo, eu descobri, gente, que cozinhar é algo que tem me feito um bem enorme, porque eu não tinha tempo, não que eu tenha muito agora, mas eu estou conseguindo cozinhar mais e isso realmente muda o meu estado de humor. Pessoas, é legal você ter na sua listinha umas 2, 3 pessoas que você fala, putz, falar 10 minutinhos com essa pessoa vai me ajudar a melhorar, né? E aí depois você fala para a pessoa, a hora que você precisar, eu tô aqui, tá bom? E como é que a gente desenvolve essa comunicação saudável de virar e falar assim, tô precisando ser ouvido hoje, tô precisando de um pouquinho de atenção, né? Queria desabafar. Como é que é a gente propor isso para um amigo, para um colega? Porque às vezes é muito difícil, né? Eu vejo pessoas falando assim, não quero dar trabalho para os outros. Mas vocês já perceberam que se você fizer isso, você abre espaço para o seu amigo fazer a mesma coisa? Que talvez ele esteja precisando tanto quanto você e não saiba fazer isso até por essa falta de inteligência emocional que a gente tem, né? Então, todos os recursos. O que mais, pessoal? Relaxamento, meditação, visualização criativa. Eu acho que a Fabiana falou ali também que além da gente trabalhar esses traumas, né? E liberar esses traumas negativos, é muito importante criar imagens positivas, né? Existe, seja por visualização, seja vendo coisas bacanas mesmo, sabe? De arte, de natureza, coisas que inspiram, que elevam, né? Tudo isso vai criando imagens positivas dentro da gente, e é como se nessa conta de imagens positivas e negativas, né,
a gente vai tendo mais coisas positivas para o organismo ter para onde voltar. Então, antes disso acontecer, eu atendia muito empresários, pessoal que trabalha em banco, em lugares muito tensos, às vezes, né? E o que eu percebia? Muitas pessoas com burnout, com estresse, elas não tinham referência de onde voltar. Eu indicava sempre o yoga e a massagem, né? Principalmente a massagem, porque eu falava para a pessoa, seu corpo tem que ter uma referência para onde voltar, né? Faz meses que você está nesse estado de ativação, assim. Aí toma remédio para dar um sossega-leão, né? Mas aí não dorme direito, né? O que eu vou sugerir para vocês? Tenham esse recurso. Aquele dia que você falar assim, nossa, gente, esse dia no meio da quarentena foi um dia tão gostoso, leve. Fixa isso no seu sistema, ponha atenção, sabe? Como isso está guardado nas nossas células. Mas você pode guardar igual uma anotação que você pega e põe na gaveta, ou você pode fazer um resumo, você pode colar um post-it, né? Você pode ter a atenção para essas memórias positivas e saudáveis, para o seu organismo ter recurso para voltar, tá bom? Outra coisa importante de se falar é que o medo, a raiva, a tristeza, eles rebaixam o sistema imunológico, né? E todos nós precisamos estar com o nosso sistema imunológico funcionando bem, vocês concordam? O que eu tenho visto muitas pessoas assim, com medo de pegar essa doença e tal. Ele é real, esse medo. Mas eu vejo poucas pessoas falando assim, e se meu sistema imunológico estiver bacana? Né? Vocês percebem que a gente tem uma chance aí de fazer um trabalho até de saúde preventivo sem estar doente? Eu imagino que alguns de vocês já fizeram isso, né, gente? Sim? Não. Né? Então, tem muita gente falando, por exemplo, de tomar sol, vitamina D, né? O inhame também, eu tenho comprado dos orgânicos aqui da região, são substâncias, né? Por exemplo, chá quente, o pessoal fala, eu não sou da área, tá, pessoal? Estou falando que eu estou fazendo, tá? Então, assim, como é que é você criar um modelo de crença onde seu sistema imunológico tá bom, onde... Então, eu vou sugerir que vocês tenham essa listinha e que nos próximos dias vocês ponham atenção nessas memórias positivas. Outra coisa que pode ser feito vocês, por exemplo, daqui a pouco, a hora que a gente terminar, fecha os olhos 2 minutinhos e tenta lembrar da memória mais positiva que você tem na sua vida, sabe? Normalmente, assim, tem umas memórias tão bonitas das pessoas, às vezes vem, um dia que eu estava na praça tomando sorvete com a minha mãe, e eu lembro do sol, eu lembro do vento, essa memória está aí, né? Ela é uma memória muito bacana e forte, então, dá um imprint no seu sistema, assim, deixa isso reverberar um pouquinho ali em você, traz essa memória, tá? E isso vai fazer o quê? Com que o seu organismo, ele comece a perceber o quê? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Tem alguém aí que vivenciou muito medo nos últimos dias? Ou que anda muito, ou com medo de ficar doente, ou com medo de acontecer alguma coisa? Eu não estou vendo todo mundo. Não é que todo mundo que está aberto, mas pegando o gancho, Cá, a gente teve um encontro com a Maria Cláudia, né? E a Maria Cláudia trouxe também, tá no canal do YouTube, quem quiser assistir, ela trouxe também algumas coisas de automassagem, dos florais, né? Para realmente trabalhar essa questão da imunidade, que é o que você está falando. Isso. E a gente fala só de imunidade física, né, gente? Mas vocês concordam que a gente escolher ter relações saudáveis dá uma imunidade emocional pra gente? Né? Como assim, eu tenho percebido assim, a gente não tem, pelo menos dentro do meu convívio, dos meus clientes, assim, pessoas que tinham tendência à fofoca não estão mais fofocando, né? A gente está usando o nosso tempo muito para falar com quem realmente importa ou com quem tem a ver mesmo, né? A gente está gastando pouca energia com conversa à toa, né? Isso pode não parecer, mas isso é uma grande mudança aí de estado vibracional, emocional, de vínculos, né? Então, tudo isso com consciência, a gente começa a perceber que gera um resultado diferente. Eu perguntei do medo, alguém falou aí do medo, né? A Carol comentou aqui que ela ficou neurótica quando saiu de casa, né? Saía de casa, essas coisas. O que acontece, Carol e todo mundo?
como a gente tem esse campo intuitivo, né, que hoje eu falei muito pouco, a gente pode sim conectar com esse medo coletivo. Aí a Rô, depois em outro momento fala, ou alguém deve ter falado, que esse medo coletivo pode ser um medo ancestral, né? Pode ser um medo aí que os nossos antepassados já viveram, de fome, de doença, de escassez. Agora, esse medo coletivo também pode ser do momento. Vocês imaginaram que quem entra ali no supermercado, um montão de gente está com medo, está assustado? Se você entra com essa vibração e sem proteção, o que acontece? Você ressoa naquele excesso. Então, outra sugestão, toda vez que vocês virem esse excesso, é medo demais, é preocupação demais, provavelmente você está com algo mais do que é seu, né? E um simples comando mental pode ajudar a aliviar isso. Então, você pode inspirar e falar assim, eu fico com o que é meu, e eu expiro e eu devolvo o que não me pertence. Ou eu devolvo para esse campo coletivo, né? Então, eu sugiro, né, que o pessoal faça muito isso para ir em supermercado, farmácia, quem precisa sair, porque a gente está mais sensível e a gente está captando esses campos coletivos, tá? Sabe o que acontece, né? O que eu ia fazer o link aí? Ela ficou com medo. E ela pode ser que ela esteja com esse medo há 3 dias. Eu não estou vendo a Carol que falou. Ela está aí com a carinha? Não. Não. O que acaba acontecendo, né? Se você puser consciência, provavelmente nesses últimos 3 dias você estava seguro, você estava saudável, vivo e você estava bem. Só que você reverberou no seu sistema 3 dias de medo. Vocês já pararam para pensar nisso? E esse medo, de fato, né, na prática, ele não era real. Né? Quantos de nós aqui viveram preocupações e medos que nunca aconteceram? Né? Então, é aí onde a gente traz a consciência e fala, não, pelo menos por hoje eu estou saudável, estou tranquila, eu estou bem, meu sistema imunológico está bacana, atualiza o sistema e sai do estado de ativação de guerra. Volta, né, para esse estado, não, peraí, estou seguro, tem comida ali na geladeira. A gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas nós aqui temos, certo? Então, por que também a gente não se apropriar disso? E outra coisa que traz muita saúde emocional é estado de presença, né? Eu acho que foi o Celso que falou da felicidade, né? Um termo que a gente usa é o contentamento, né? Normalmente, pessoal, quando você está presente para algo, não te falta nada, né? Então, eu vou sugerir aí, por exemplo, para as mães, para fazer uma brincadeira, ler um livro, tal, esteja presente nessa leitura, esteja ali. Você vai perceber que aqueles 20 minutos, a sensação é de preenchimento, não falta nada, né? Só que o que acontece? A ansiedade, a preocupação, o pensar no futuro, lembrar do que perdeu, das memórias passadas, tira a gente do estado de presença. E é quando a gente sai do estado de presença que a gente se desequilibra, tá bom? Então, eu vou dar uma sugestão para vocês hoje, que é sexta-feira, né? Que é assim, tomem um bom banho consciente. Sente a água, sente a temperatura, passa o sabonete com consciência. Porque assim, a gente tem uma tendência, né, pessoal? Vai tomar banho, não sei se vocês já perceberam que a gente faz sempre do mesmo jeito. Começa do mesmo jeito e termina do mesmo jeito, né? A proposta aqui é outra, né? Fique com você, né? Passa o sabonete, depois passa um creme, sente o cheiro, os sentidos ajudam muito a vir para a presença, tá? Audição, olfato, paladar, visão. E aí, na hora que você estiver ali, proporcione esse estado de presença para você mesmo. Vocês vão ver como uma prática simples muda o nosso estado emocional, tá? E estados emocionais elevados deixam a gente mais saudáveis e mais felizes, certo? Deixa eu ver, eu tenho tantas anotações aqui, mas eu acho que a gente vai ter que focar, né? Quer falar alguma coisa, Rô? Por enquanto? Não, eu estou aqui pensando, o nosso horário já deu uma extrapoladinha, e aqui o pessoal comentando aqui, né? A Carol, obrigada, Camila, por começar a aplicar as dicas. Aqui a Fabiana falando, só gostaria de dar um super parabéns para os homens presentes nesse encontro. Acho super difícil incluir meus homens em qualquer conversa emocional. E aí, eu tô com o vídeo desligado, desculpa.
E aí é bacana, né? Porque o meu marido também está aqui ouvindo. Ele disse obrigada, tá, Fabiana? Ele não está aparecendo, mas ele também está aqui. E aí, todos os encontros ele acaba participando. E aí tem aqui também a doutora Isabel. Cadê o seu comentário que agora eu perdi? Falando que faz todo sentido, né? Com todos os outros encontros que a gente foi fazendo. E a ideia é essa, né? Trazer um conteúdo que tem um conecta com o outro, né? Todos fazem muito sentido. Vocês sabem, pessoal, que eu esqueci uma coisinha. Tentem olhar longe no horizonte também, tá? Quem puder, lógico. Tem essa prática diária, porque como o nosso limite está muito reduzido, isso também vai limitando um pouco a nossa visão, a nossa percepção. Então, quem tem uma janela, ou sei lá, vai ter que ir no supermercado, dá uma voltinha, olha um pouco além, não tem muito espaço, olha o céu à noite, tá bom? Tenta mesmo ampliar essa visão de horizonte, porque isso também ajuda a gente quando a gente está mais restrito no ambiente, tá? Sim. Tem uma. E aí, como eu falei que meu marido também está participando, ele tem umas cartinhas que é de mindfulness, e a de hoje ele tirou para ele: reflita e pratique no dia de hoje. Quando andar, apenas ande. Quando sentar, apenas sente. Mestre Humon. Então, assim, super conectado aqui com o trabalho de hoje. Você vê, né, Ró? É uma sincronicidade. Você sabe que eu falei, acho que eu vou entrar lá essa semana, porque fica mais fácil falar vocês, mas não deu, né? Então, assim, tem até, inclusive, Rô, não sei se você sabe, o Julian, é Julian que ele chama? Quem? O Julian? É Julian que ele chama? Falou Julião. Navarro? É. Você Sim. sabe que eu sou fãzaça dele de Facebook. Eu nem sei se a gente se conhece pessoalmente, viu? Eu sigo, Uhum. eu comento lá. Eu não sei se em algum momento da vida a gente se encontrou. E aí foi tão legal quando eu vi que você conhece ele, queria participar. Sim. Ele é uma graça. Eu não sei se vocês têm isso. Eu sigo muitos facilitadores e tem um pessoal assim que escreve de um jeito muito especial assim mesmo sobre a visão do Bert. E ele é uma das pessoas. E aí eu acho que eu sou super íntima dele, eu nem conheço ele, mas você Depois eu conhece. apresento vocês, Aí fica eu queria. tranquilo. Quando a gente voltar, a gente se reencontra todo mundo lá na UAB Itaquera e coloca aqui, as meninas de Poços vão vir para São Paulo, vamos fazer uma reunião aqui. Muito bem. Pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Eu queria trazer umas coisas mais concretas para a gente fazer. Última coisa que eu esqueci aqui, quem acessa raiva, pessoal, é brincadeira, mas é sério. Um dos melhores jeitos para gastar raiva nessa quarentena é faxinar com gosto. Gasta, entendeu? Você vai lavar o chão, você põe ali e dá uma gastada. Põe a força ali, toda a sua energia, né? Quem se canaliza de um jeito saudável, porque aí essa agressividade não precisa ir para o coleguinha do lado, né? E aí a faxina Sim. é mais bem feita também, olha que maravilha, né? Então, olha lá, a Paula está Pô, fascinando. tá fascinando todos os dias, oh meu Deus. Beleza, pessoal? Mas é isso, né? E aí é a mesma coisa que a gente fala, sendo uma das emoções básicas, faz parte a raiva, né? Mas é como nós lidamos com isso. Então, uma dessas opções, como a gente não pode sair, fazer algumas coisas, aqui em São Paulo muito mais, dá para você focar em outras coisas, né? Sim. A Paula tá falando que já tinha mania de limpeza, agora tenho chancela de profissional. Estamos juntas, tá? Estamos juntas. Porque Ai, esses dias eu fui falar com a minha sobrinha, ela falou: não, 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 não quero. Porque aqui também o negócio tá gente, assim. eu vou assumir a minha inveja de gente que está arrumando guarda-roupa. Os meus ainda estão aqui. Se Não. alguém quiser vir depois da quarentena, super aceito ajuda, troca em terapia, tá bom? Brincadeira. Eu também, eu tô nessa. Eu passo um monte de coisa, mas ainda essa parte não. A Fabiana mora na Irlanda e aqui o povo não faxina, não. Opa! Aqui, nossa, eu tenho sprayzinho com cândida. Esses dias sumiu, eu vou contar um negócio aqui. Esses dias sumiu, minha sobrinha falou, ela deve ter engolido, porque tudo é. Aí tem um filme que não sei se vocês assistiram, O Casamento Grego, e tem um senhorzinho, o paizinho, que ele tem aquele Ajax que ele passa em tudo. Aí meu marido falou que eu tô parecendo aquele senhorzinho, tudo. Mas, enfim, é o que é possível, né?
Cá, você conseguiu passar aí todas as dicas Eu maravilhosas. acho que a parte mais importante, sim. A gente vai se Ah, encontrar aí mas eu online. acho bacana isso. Eu já coloquei aí, eu posso colocar de novo para quem quiser acompanhar a Camila, seja no dela pessoal, arroba Camila Terapeuta, ou do espaço.crie, espaco, né? .crie. Ela também tem feito vários outros encontros lá, com vários outros temas, com vários outros profissionais, amigos, que eu quero trazer para cá também, vários. E realmente são pessoas que estão conectadas com esse propósito de levar informação, de levar essa saúde emocional. Quem está aqui e acompanha a Camila sabe disso, do trabalho dela em relação a isso. E por isso, cara, queria agradecer imensamente pelo encontro. Eu sei que agora mais para as 7, 8 que você tem outro encontro. Eu levei um curso agora de criatividade 7h30, assim, não, Isso, 7. 7h30. Então, assim, ela já vai sair daqui, já vai para outro, enfim, está super disponível. Então, eu agradeço imensamente que você pôde aqui compartilhar um pouquinho com a gente. Super valeu a pena. Você sabe que quando a nossa casa da UAB, eu tenho falado para todo mundo, nós não pudemos ter feito a inauguração no dia 17 de março, mas quando ela for inaugurada, você sabe que está aqui, pode vir para a gente poder fazer esse encontro. Aqui do pessoal, doutora Alcione, que é da Comissão de Igualdade Racial, participando aqui. Enfim, a doutora Isabel. E aí eu vou deixar para a doutora Isabel. Eu ia falar, Rô, que eu conheço o seu pessoal do Facebook. A doutora Alcione, eu acho que você já me falou dela umas vezes já. Então, eu achei. Eu adoro esse mundo, ele é pequeno, as pessoas acham que é grande, mas não é, é pequenininho assim, né? E aí eu vou deixar, se alguém quiser fazer alguma consideração final, que eu acho que é bacana, né? A gente podia dar uma vez aí, trazer um insight, alguma coisa, pode ser? Quem quiser também. E aí eu vou abrindo, então, eu vou abrir de todo mundo. E aí eu vou começar aqui pelo meu visor aqui, pode ser? Silvio? Não, vou ter que. Vou abrir um a um, porque tem por conta de barulhos, tá? Peraí. Dá ruim, então, né? Porque senão fica ruim. Peraí. Oi, Silvio, tudo bem? Se algum insight, alguma reflexão que você gostaria de deixar aqui para o grupo? Gratidão pelo conhecimento adquirido e tal, por todas essas dicas aí que a Camila traz para a gente. É só gratidão mesmo. E levar essas dicas para a vida da gente, né? Um pouquinho do que está aprendendo aqui. Sem dúvida. Só isso. Obrigada, viu? Celso, opa, alguma reflexão, alguma coisa que você queira deixar aqui para o grupo? Eu só agradecer a Camila e o que ela comentou, né, que é um processo, né, de aprendizado, né? Eu trabalho com isso, eu gosto do estudo do comportamento, do meu comportamento desde moleque. E a gente aprende o tempo inteiro, né? O tempo todo estamos aprendendo, né? Então, te agradecer realmente pelas tuas palavras, pela tua orientação. Obrigado, Camila. Obrigado, Roberto, por proporcionar esses momentos para nós. Bacana. Seja bem-vindo. Eu vi que ontem você estava aqui, você anotou o nosso próximo encontro, né? Sim. Opa, obrigado. Obrigada a você. Fabiana, Oi. direto lá da Irlanda. Oi. Oi, eu só quero agradecer, Camila, Roberta. Eu estou super feliz de fazer parte desse grupo. O Gastão sugeriu esse vídeo. E para mim é sempre bom conseguir interagir com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu tenho. Eu já me sinto renovada só de participar disso, porque aqui é um pouco raro encontrar alguém para conseguir dividir qualquer coisa. Eles são muito fechados e não estão muito abertos a qualquer tipo de conversa. Então, eu estou muito feliz de participar disso. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? E acompanha porque a gente tem mais encontros aí pela comissão. Legal. Meire? Gente, gratidão. É muito bom estar com todos vocês. É aprendizado constante para mim, tem sido um aprendizado constante para mim, desde que a gente começou
juntos essa caminhada. E eu só posso agradecer e com muita alegria. Gratidão. Obrigada, Meire. Obrigada. A Meire é mãe da Carol. Ah, tá, bonitinha. Paula, você tá disponível? Eu tava faxinando. Ah, tava faxinando. Para com isso. De manhã é que eu tive que dar banho na cachorra e tive que limpar o banheiro de novo, enfim. Não, é gratidão. Eu já me sinto super... Fui acolhida desde o primeiro momento nesse grupo aí de Poços. Quero agradecer vocês duas, mas quero agradecer a Ludmila também, que está aqui, que me indicou o grupo. Muita gratidão. Ah, obrigada. A Ludmila já saiu, mas... Saiu, acabei de ver. Ela acabou de ver. Maravilha, obrigada, viu? Oi. Você sabe que Poços tem umas coisas interessantes, né? A Ludmila foi minha amiga de infância, por volta de 7, 8 anos. A gente era uma melhor amiga da outra, a gente se perdeu na vida e se encontrou com 30 anos. Ai, que delícia, adoro. E aí a Paula veio por intermédio da Lud, assim, então é uma pessoa muito querida. Acho sempre bom, né? Deixa eu ver. Carol, você tá aí? Tô sim. E aí? Gratidão. Estou muito feliz de participar disso tudo. A Camila tem sido, assim, eu nem sei usar a palavra, mas um aconchego nesse período aí que a gente está dessa pandemia. Tô muito feliz. Obrigada. É um carinho na alma. Obrigada. Obrigada, Carol. Eu falo sempre para o pessoal, né, que eles permitem que a gente manifeste o nosso propósito, né? Sem dúvida. Sem dúvida. É incrível, né? A Carol, acho que ela chegou essa semana, assim, você sabe, Carol, a Roberta vai falar também, assim, a gente teve esse encantamento, né, Rô, pelo autoconhecimento. Quando a gente começa, né, acho que alguns de vocês devem estar sentindo isso, e é muito legal a gente aprender a se reencantar pelo caminho do desenvolvimento ao longo dos anos, né? Eu já trabalho com isso há quase 20 anos, a Rô também, né? Não sei, eu falei a Rô também. 2005, 2006. Da mesma época, tá? E aí, como é que a gente faz disso uma grande rede, né? E obrigado, viu, Carol, pelo reconhecimento. Cada vozinha, né, falando, a gente fala assim, tá no caminho certo, isso mesmo. Mas E quando eu iniciei a ideia do projeto, ele veio como um insight muito certo, e eu falei, tá, por onde eu começo? E foi tão fácil. Foi tão fácil, eu falei, é isso, é esse lugar. Hoje a comissão, ela está prestando esse serviço, né? Depois a gente vai falar sobre direito sistêmico, sobre um monte de coisa, mas como o advogado e as pessoas podem passar por isso de forma equilibrada, centrada, presente, né? Aline, você tá aí? Ixi, dela eu não tô conseguindo tirar. Aline? O dela eu não consegui. Então tá, eu vou abrir aqui para a doutora Isabel também fazer as reflexões dela. Nossa, Camila, quando a Roberta te apresentou, e ela falou que você é mestre em comunicação, de fato. A gente costuma fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mesmo quando estava participando das lives, a gente já costuma fazer alguma coisa ao mesmo tempo. Esses dias eu fiz uma sessão com a minha escola, ela falou, fecha o notebook e vai para outro lugar, porque eu tô vendo que você está trabalhando. E quando eu comentei que conectou com as outras falas, os outros encontros, é que sabe quando aquela coisa vai chegando mansa e a gente vai, enfim, tudo vai juntando. E quando você falou, como vocês estão se sentindo após né, quando a gente encerrar, fechem os olhos, e eu já posso dizer assim que a sexta-feira que vai terminando em paz, em calma, né? E eu só tenho a dizer gratidão. Obrigada. Convite aí da nossa diretoria executiva, assim que tudo isso terminar, quando tivermos a inauguração da casa, para que você venha, né, nos conhecer, ou então ajustar algum trabalho junto à Roberta. E nossa gratidão por né, trazer esse seu trabalho de forma gratuita e um sim, né, para o próximo. E Roberta, sem palavras, conexão total, sim, conexão total.
Esse pessoal, vocês estavam comentando de como vocês se conheceram, né? E a gente se conheceu há muito tempo, mas a gente não se conhecia, né? É engraçado. Sim. A gente tinha amigas em comum, nós participamos de um almoço há muito tempo, que eu nem sei dizer o ano. Olha que coisa louca, né? E depois de um tempo a gente se reencontrou. Então é isso, os caminhos estão ligados e a gente, como alguém comentou aí, a gente não sabe quando a gente vai encontrar o outro lá na frente, né? E esses encontros têm feito muito bem. A gente tem dias mais difíceis, né? Outros nem tanto, e esses encontros diários, eles estão sendo assim pontuais. Só vou deixar aí um agradecimento ao Dr. Celso, que a doutora... esqueci agora o nome, da Irlanda, ela fez uma menção aos homens. Fabiana. Fabiana, não sei se ela é advogada, falando doutor é hábito, tá? Desculpa. E aí o doutor Celso parabenizo também, verdade, né? A gente tem que fazer esse recorte dos homens que vem participar desses encontros, mas que ouvindo, foi fazer uma reunião ali, né? Remota, mas estava aqui participando também. É isso, né? A gente vai multiplicando essa comunicação não verbal, aliás, não violenta, para a gente poder chegar em cada pessoa. Obrigada. Obrigada a você. E todos os encontros a gente está finalizando com algumas frases sistêmicas. Oi? É que assim, eu acho que isso aí lá que eu sou mestre em comunicação, né? Aí meu lado certinho tem que consertar, né? Na USP, o nome é mestre em ciências, tá? Então, teoricamente, eu sou mestre em ciências, mas a área é de comunicação humana. Aí Ok. eu pergunta. Mas, assim, ok, não, tá tudo certo. E para quem não sabe, o fonoaudiólogo é o profissional da comunicação humana, né, gente? Sim. Então, obrigada, né? Mas assim, a nomenclatura, ela é um pouquinho diferente, né? Mas é bom ajustar, né? Tá tudo certo. Né? Sempre bom. E você sabe que a questão de vocês se chamarem de doutores, né, gente? Eu acho tão elegante. Eu fiz uma reunião, porque eu sou parceira da Comissão de Direito Sistêmico de Postos, né? E a primeira reunião que eu fui primeiro, né, aquelas pessoas elegantíssimas, né, gente? Meu Deus. Eu vou lá lindona, né? Porque eu falo assim, pelo menos um dia, né? Eu vou entrar no campo. E aí, assim, aquela cordialidade, gente, doutor, e aí depois eles falam assim, vamos abrir mão das formalidades? Gente, eu achei aquilo tão... não sei, eu achei um rito tão bonito, eu não sei se vocês sabem que é assim, eu fiquei encantada com aquilo, gente, eu achei muito, muito bonito, assim, a forma como vocês fazem esse trânsito do formal para o informal, o quanto me parece que o direito sistêmico traz realmente uma humanização muito bacana para a prática de vocês, né? Enfim, então, só agradecer, Rô, obrigada. Eu que agradeço. Deixa eu só fechar com essas duas frases que eu acho que busca olhar por uma nova perspectiva, foi o que mais nós falamos aqui, e eu sou igual a você, nem mais nem menos. Né? Buscar a ajuda do outro nessa vulnerabilidade, né? Muito bacana. Gente, gratidão a todos e a todas. Até o próximo encontro, tá? Beijo. Tchau, até mais.